Vamos resolver aqui a nossa primeira questão. Tá? Então, dada a equação a seguir, determine qual das opções abaixo contém o valor correto dos coeficientes da equação. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau. Então, para eu pegar o valor dos coeficientes, primeiro eu tenho que organizar. Então, significa que todo mundo que está desse lado tem que passar para o outro lado. E aí você lembra, mudou de lado do sinal de igualdade, muda o sinal. Então, eu vou organizar deixando aqueles que têm o mesmo expoente já um do lado do outro. Então, aqui, ó, 5x ao quadrado, esse 4x passa para o outro lado, ele vem negativo. O menos 2x já estava, esse menos 5x vai para o outro lado positivo, esse 10 já estava, e o 20 passa para o outro lado negativo. Todo mundo igual a zero. E agora eu faço a operação com aqueles que são semelhantes. 5x ao quadrado menos 4x ao quadrado, sobra só 1x ao quadrado. Menos 2x mais 5x, mais 3x. E 10 menos 20 dá menos 10 igual a zero. Agora que a minha equação já está organizada, eu posso determinar os valores de A, B e C. Nesse caso, o A vale 1, o B vale 3 e o C vale menos 10. Por isso que essa é a nossa alternativa correta, que seria o item B. Nossa segunda questão. Eu já tenho o valor do x1, que é a minha primeira raiz, que é menos 5, e o valor do x2, que no caso vai ser 2. Se você observar aqui, nós temos duas raízes distintas. Lembrando aqui, ó, uma revisão rápida, maior do que zero, nós temos duas raízes diferentes. Quando delta é igual a zero, as raízes são iguais, e quando o delta é menor do que zero, não existe solução no conjunto dos números reais. Então, pronto. Sabendo disso, ó, com base apenas nessa informação, é correto afirmar que você sabe que tem duas raízes e essas duas raízes são diferentes. Então, o valor de delta é maior que zero. Tá? Ele não pode ser igual a zero, ele não pode ser menor do que zero e também não é o caso de ter uma equação incompleta. Terceira questão. Determinar o valor de delta é um dos passos para resolver uma equação de segundo grau. Uma das situações possíveis é encontrar o valor de delta como sendo menor que zero. Nesse caso, temos que, ou seja, quando o delta for menor do que zero, a gente viu que você vai ter uma situação em que vai aparecer uma raiz quadrada de um número negativo. Então, delta menor do que zero tem uma raiz, duas raízes. É possível resolver nos reais? Não. Isso aqui está errado. Todas essas três afirmações estão erradas. Por quê? Quando delta é menor do que zero, você só consegue resolver aquilo ali no conjunto dos números complexos. Então, por isso que a gente diz que delta menor do que zero, não existem raízes reais. Sempre que você tiver uma raiz quadrada negativa, você só consegue efetuar essa raiz se for no conjunto dos números complexos. Por isso que fica o item D. Quarta questão. Dada a equação a seguir, encontre o valor das raízes. Aqui a gente vai fazer daquele método mais completo, né? Pelo método de Bhaskara. Então, primeira coisa, ela já está organizada, então vou pegar o valor dos coeficientes. O A é igual a 1, o B é igual a menos 4 e o C é igual a menos 21. Segundo passo, vou determinar o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos 4 ao quadrado, isso aqui dá 16. Menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 21 dá 84. Portanto, o nosso delta vai ser igual a 100. Terceira e última parte para determinar o valor de x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Vou só substituir. Ó. O b, no caso, é menos 4.
mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 100, 2 vezes a, que vale 1. Agora eu resolvo. X é igual menos vezes menos dá mais ou menos raiz de 100 é 10, e 2 vezes 1 é 2. Chegou aqui, o x1 eu vou fazer com sinal de mais. Então vai ficar 4 mais 10 dividido por 2. 4 mais 10, 14. Por 2 dá 7. Achei minha primeira raiz. E o x2 eu faço com o menos. Então vai ficar 4 menos 10 dividido por 2. 4 menos 10 dá menos 6, dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, uma das raízes é o menos 3 e a outra raiz é o 7. É exatamente essa opção. Próxima questão. Dada a equação, se você observar, aqui a gente tem uma equação de segundo grau incompleta. Quem está faltando aqui seria, no caso, o valor de b. Então, como é que eu faria para resolver essa equação? Aqui a gente tem x ao quadrado mais 100 é igual a zero. X ao quadrado é igual a menos 100 porque o 100 mudou de lado. E o x seria a raiz quadrada de menos 100, porque se desse lado está como potência, passa para o outro lado como raiz. Só que aqui eu tenho a raiz quadrada de um número negativo. Se eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo, a gente sabe que isso só vai ter resposta se for no conjunto dos números complexos. Tá? Então, ela não é completa, porque aqui está faltando o valor de b. As duas raízes não são iguais, não tem nem por que falar aqui se a gente não está nem conseguindo descobrir quais são as raízes. Então, por isso também que o item C estaria errado. Dada a equação do segundo grau a seguir, determine o valor de suas raízes, se possível. Aqui a gente tem uma equação de segundo grau incompleta novamente. Só que nesse caso está faltando o valor de C. Então, como é que eu faço nessa situação? Aqui eu vou tentar pôr em evidência aqueles termos que são semelhantes. Eu vou só abrir para facilitar a compreensão quem é esse primeiro termo. Eu tenho 2, quem é o x ao quadrado? É o x vezes x. Quem é o 8? Será que eu faço, dentro desse 8, conseguir que apareça esse 2? Tenho. Porque, quem é o 8? É o 2 vezes 4. Aqui eu vou tirar o que pertence aos dois ao mesmo tempo. Quem é que pertence aos dois? Eu tenho 2 no primeiro termo e tenho 2 no segundo termo. Então, ele fica fora do parêntese. Eu tenho x no primeiro termo e x no segundo termo. Então, ele também fica fora do parêntese. O que sobrar, que eu só tenho em um ou só tenho em outro, fica dentro do parêntese. No primeiro termo, sobrou um x e no segundo termo, sobrou um 4. Agora, para eu resolver, eu pego apenas o termo que está dentro do parêntese, ou seja, x menos 4 é igual a zero. X é igual a 4, porque se ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Como esse termo que está faltando é o C, a gente sabe que a segunda raiz seria zero. Tá? Por isso que aqui fica x1 igual a 4 e x2 igual a zero. Aqui foi a nossa sexta questão. Questão 7. É dado para você apenas o gráfico da equação, tá? E você não sabe, você não tem a equação propriamente dita, e aí você quer determinar o valor das raízes. Pelo gráfico da equação, a gente sabe que isso aqui é uma parábola. E que isso é característico de equações do segundo grau. Então, a gente só pelo formato desse gráfico, a gente já sabe que se trata de uma equação do segundo grau. Então, ficou fácil. Por quê? Quem é o valor da raiz? É aquele ponto aonde o gráfico da equação corta o eixo x. Então, nesse caso aqui, o gráfico está cortando o eixo x aqui e está cortando o eixo x também aqui. Ou seja, quem são as raízes? A minha primeira raiz é o menos 2 e a minha segunda raiz é o 2. Portanto, opção C. Oitava questão. Aqui são dados os gráficos de duas funções. A função g, que é essa função laranja, é uma reta, né?
E se é uma reta, a gente sabe que é uma equação do primeiro grau. Essa função f, que é a função verde, ela é uma parábola. E se ela é uma parábola, a gente sabe que é uma equação do segundo grau. Então vamos para as alternativas. A função g é uma função do segundo grau? Não, a função g, que é essa função laranja, ela é uma função do primeiro grau, porque é uma reta. A função f, que é a verde, é uma função do primeiro grau? Não, a função f forma uma parábola, portanto, ela é do segundo grau. Agora, você viu que se a concavidade estiver virada para cima, é porque o valor do coeficiente A é positivo. Se a concavidade estiver virada para baixo, o valor do coeficiente A é negativo. Então, quando eu olho para cá, para essa parábola, ela está voltada para cima. Portanto, isso acontece numa equação de segundo grau, quando o valor do seu coeficiente A é positivo. Nona questão. Agora é o seguinte. Determine as coordenadas do ponto de mínimo. Ou seja, ponto de mínimo é esse ponto mais baixo do gráfico. Tá? E eu quero as coordenadas, ou seja, eu tenho um par ordenado que é x e y. Esse ponto pode ser representado por esse par ordenado. Quais são esses valores? Se eu só tenho o gráfico? Bom, esse ponto aqui, ó, qual é o valor dele para x? Se eu subir, eu vou encontrar que o x dele, lembrando que o eixo horizontal é o x e o eixo vertical é o y. Então, se eu subir, eu encontro que o valor de x é 0. E o valor de y? O valor de y já está aqui, ó, ele já está cortando o eixo y. Então, nesse caso, o y é igual a menos 4. Tá? Então, uma das formas da gente encontrar esse valor de mínimo é simplesmente, se eu tiver o gráfico, é só observar o ponto do gráfico. Na questão 10, em vez de você ter o gráfico, agora você tem a função propriamente dita, a equação do segundo grau. Então, como é que eu faço? O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. E o y do vértice é igual a menos o valor de delta sobre 4 vezes a. Então, aqui eu tenho que descobrir o valor dos coeficientes e o valor de delta. Olhando para a equação, o a vale 1, o b vale 3 e o c vale menos 1. Vou descobrir o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 3 ao quadrado dá 9, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4. Portanto, o delta dá igual a 13. Descobri o valor de delta. Quem é o meu x do vértice? É menos b. Quem é o b? 3. Dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, vai ficar menos 3 sobre 2, que dá menos 1,5. Falta eu descobrir agora o y do vértice. É menos o valor de delta, quem é o delta é 13, dividido por 4 vezes 1, que é o valor de A. Vai ficar menos 13 dividido por 4, e vai dar igual a menos 3,25. Então, assim você descobriu o x do vértice e o y do vértice. Aqui, nós fizemos através da equação. Eu tenho uma equação, eu consigo determinar o x e o y do vértice. Na questão 9, a gente não tinha equação, tinha apenas o gráfico, e com base no gráfico você pode fazer visualmente.